pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Bem, então vamos ao tema dessa noite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6 em diante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6 diz: sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. Diga, entre os que alcançaram maturidade. E quem alcançou maturidade naquele tempo? Então, de que tempo ele está falando aí? De agora. E por que você sabe? Mas o que te faz pensar que estava falando de nós? Porque a eles todos o abandonaram. Olha, vocês estão passando bem no exame, porque Paulo foi abandonado por todos, porque naquele tempo a lei permeava tanto no ambiente. Hoje ainda é assim, mas naquele tempo era pior, porque o Deus desse século, Moisés, cegou o entendimento deles. E então, o pensamento de Moisés e da lei de... Bom, todavia, esses filmes, os 10 Mandamentos, como as pessoas se impactam. E há igrejas que põem essas tábuas na frente, veja só se estão bem cravados aí nessa tábua, e se regem pelas leis. E então quer dizer que Paulo não pôde encontrar ninguém que alcançou maturidade. Ele disse, sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. Entre os que alcançaram maturidade se fala sabedoria, mas se meta a falar sabedoria com a imprensa. Não pode. Vá falar sabedoria com os pastores de Miami, com os que se chamam cristãos. Vá falar sabedoria com eles. E por que não nos entendem? Porque não estão maduros. São o quê? Meninos em quem? Sim, meninos em Cristo. E ao ser menino, não se pode falar sabedoria entre eles. E sabedoria, o que diz aí? Nem dos príncipes deste século. Sabedoria o quê? Não de quê? E de que sabedoria estava falando aqui? Da de Platão? Não, se você ver o capítulo 1, verso 19, vai ver de que sabedoria ele falava. Veja o capítulo 1, verso 21, para que você veja de que sabedoria estava falando. Pois, já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas qual é essa loucura? A loucura da sabedoria predestinada. Não é qualquer loucura, as pessoas pensam que nós falamos loucura aqui. Sim, é loucura, mas é loucura para eles. Para Deus é a sabedoria oculta, predestinada. Agora, o mundo não conheceu a Deus com a sabedoria de Moisés, não puderam conhecê-lo. De fato, a Deus ninguém conheceu, o único que o conheceu foi Paulo. E então, Paulo tentou dar ele a conhecer alguém, por favor, quem quer conhecer a Deus? E foi até Pedro, Pedro, que tremendo, é? E ele disse, está falando de quê, Paulo? E Pedro imediatamente, João, cuidado, que esse homem está contra Jesus de Nazaré, falando sabedoria para ele e o viu como anticristo. Por isso é que João disse, neste número há sabedoria. Por isso é que diz, o número é de homem, e nesse número há sabedoria. Qual sabedoria? A de Moisés? Não, a única que pode converter esses 3 números em prosperidade. A sabedoria de Deus. Isso não se aprende no Instituto Bíblico, na teologia dos príncipes deste mundo.
que perecem em suas mentes. E tem ainda dizendo, aleluia, 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 aleluia. Não, agora é, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Depende de que sabedoria você tem aqui, olha. Tudo está, diga, na maturidade. Eu sou maduro. Por isso não digo Deus te abençoe. Por isso não digo aleluia, porque eu sou maduro. Agora, se fores imaturo, aleluia, porque és imaturo. Quando você vê alguém dizer assim, que pobrezinho, tão menino, mas ele é o pastor da igreja. Aqui tem meninos adultos. Nesse sistema, os adultos são meninos. Veja o que diz o apóstolo. Diz, acerca disso, temos muito o que dizer e difícil de quê? Que difícil explicar isso. Se torna difícil, é? Por quê? E difícil de quê? Olha que nós, quantas vezes tu dizes, não, olha que isso, que aquilo, que antes da cruz, que Jesus de Nazaré não era cristão, então se o olha e o obedece, termina em judaísmo e como? Não, Jesus de Nazaré é o Salvador. Presta atenção, Senhor. E difícil de explicar. O que eu estou tentando dizer, eu não estou contra Jesus de Nazaré, o que eu estou dizendo é que não olhe para ele, porque se o imita, número 1, não foi cristão. Ele viveu conforme a sabedoria que perece, a lei. Ele não pôde falar a sabedoria predestinada, ele só falava em parábola. A predestinada estava oculta e eu vou te dizer para quem, eu vou te ler logo para você. Por isso é que ele disse aos apóstolos, não levem isso no caminho de gentios, essa coisa. Pelo caminho dos gentios, não falem disso, porque eu tenho algo melhor. Veja, difícil de explicar por quanto vos tornastes tardios para quê? Sabe como se chama isso? Entendimento embotado. Diz que até o dia de hoje, quando leem, permanecem com o mesmo véu, porque tem seu entendimento o quê? Pois o entendimento embotado são esses reverendos, todos esses bandidos que estão falando mal de nós. Veja só o que diz. Diz, tardios para ouvir, aí que está o problema. Se você está pronto para ouvir, porque a você, teu véu foi tirado. Então diz, porque devendo ser já mestres, depois de tanto tempo, tendes necessidade de que se vos ensine quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, a lei. Tem necessidade de que se diga, não mate, não roube. Ei, mas isso já está bem, já se sabe. Oi, matar, isso está mal. Roubar, está mal. Já tem que estar, diz. E a vez chegada a ser tal, de tal maneira que tem de necessidade de leite, velho pacto, né? Lei. E não de alimento, graça. Essa é a graça. E todo aquele que participa da lei, do velho pacto, da doutrina de Jesus de Nazaré, é o quê? Inexperiente na palavra de justiça, porque o quê? Eu levo 30 anos no Evangelho, irmão. 30 anos aonde? Assim, alguns de vocês me disseram, olha, eu estou há 30 anos no Evangelho e agora eu vim entender isso. Você não estava no Evangelho, você estava na lei, mas no Evangelho não. Nenhum de vocês esteve no Evangelho, vocês estiveram nas igrejas protestantes que não pregam o Evangelho. Vocês eram os religiosos, mas vocês não eram cristãos. Vocês eram cristinos, mas cristãos não. Cristão você chegou a ser quando chegou aqui. E agora aí você é um verdadeiro cristão. Cristão é uma pessoa que crê que está morto ao pecado, que está livre da lei, que está livre do diabo, que não pode se perder, que está completo, que não falta nada, que é um espírito perfeito em Cristo Jesus, que está, isso é um cristão. Mas se você não crê nisso, não blasfeme o nome de Jesus Cristo. Esses mentirosos que já, somos cristãos da última igreja.
Em Porto Rico, os únicos cristãos que eu conheço são do Ministério Crescendo em Graça. Ali não há cristianismo e eles pensam que são cristãos. Que dor! Mas o alimento, olha aí, hello, mas o alimento sólido é para somente os que alcançaram maturidade, para os que, pelo uso, têm veja só, vão a uma academia que se chama Crescendo em Graça. O que acontece com uma pessoa que faz exercício enquanto ao físico? Começa a se colocar em forma. Então, essa academia é para os que têm os sentidos exercitados no conhecimento do bem e do mal. Qual é o bem? A graça. E qual é o mal? A lei. Você tem discernimento entre esses dois. Você vê alguém pregando e diz, isso aí não serve. E a outra dizendo lá, que tremendo. E você aqui, está fora, isso não está em linha. Não está em linha com o pacto. Olha, que bonito que prega. Não, que bonito grita, que ele não prega bonito. Os sentidos exercitados. Sabe o tempo que leva para exercitar os sentidos? Às vezes você está aí há 8 meses e ainda está, porque não está exercitado. Há alguns que naufragam, sobem nesse barco e de repente a maré sobe, aperta e diz, eu não venho mais aqui. Mas há outro, rapaz, que o barco pode dar a volta e você diz, tranquilo, eu sei onde estou parado. Esse é um maduro. Papai. Olha, que rica esta palavra, verdade? Como identifica e como a pessoa pode discernir. Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 13. Colossenses pelo qual também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do Espírito Santo. Pois o conhecimento é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Evangelho. Senhor, enche-me. Aleluia, aleluia. Tem gente que ora aí assim para ser cheio. Não, é cheio, você tem que ser cheio do conhecimento. Veja o que diz aí. Para que sejais cheios do conhecimento de sua vontade. Olha, em toda... O que Paulo falou lá? Hein? Sabedoria predestinada e oculta? Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha, você pode ser inteligente espiritualmente? Claro. Se alcanças maturidade, tu és inteligente no espírito, ainda que seja um fechado, na carne. A mim me perguntaram, diga-me uma coisa, e esses bispos que tu tem, e tu pessoalmente, vocês têm aí educação formal para isso? Por isso é que nós existimos, porque não temos essa informação incorreta. Eles pensam que tem que ir a um colégio, a um seminário, para preparar-se para ser bispo desse ministério. Você não está vendo que essa é a meninice? Aí onde os meninos se preparam. Essas são as creches infantis do sistema evangélico. Ali as pessoas se tornam mais burras do que quando entram. Imagina. Bom, vamos continuar, porque... Para que essa sabedoria espiritual? Para que andeis, como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, dando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo poder, conforme a potência dos meus jejuns, das minhas obras, de sua glória, para toda que? Paciência. Para todo o quê? Paciência. Olha só, tu pode, 2 horas atrás, ter passado por uma provinha ali, por uma prova bem grande, e de repente, peraí, eu calqueio. Mas você não está atribulado, aborrecido por isso? Não, isso é porque eu tenho poder. Tu tem poder?
Eu tenho inteligência espiritual, eu tenho sabedoria predestinada, que, peraí, mas tua mãe acaba de morrer e você não vai lá no... Não, isso é outro departamento e ela já foi para a nuvem de testemunha, ela vai continuar escutando a palavra lá. Mas você não dá pena? Não, eu já chorei o que tinha que chorar, mas deixa que ela vá embora porque está sofrendo. Mas você não amava ela? Claro, se eu amava. Mas se você acaba de perder o carro, um acidente, e chegou hoje na reunião, não, como não me aconteceu nada, eu cheguei. Mas você não vai se atribular? Não, olha só, é que eu tenho... Veja o que diz aí. Para que esse poder? Para quê? Para toda paz. Quanta paciência? Você sabe o que é essa paciência? Que pode te chamar de cachorro morto. Ah, você é um hipócrita. Tranquilo. Eu posso ser mais que hipócrita. O quê? Você pode... Eu tenho carne. Tu pode ser tudo o que possam dizer que você pode ser. Mas pela graça de Deus você não é. Por sua graça. Para toda paciência e... Você sabe o que significa longanimidade? Em inglês diz... Eu não sabia o que era isso. Em inglês eu li... Long suffering. Ou seja, sofrimento longo, prolongado. Verdade? Como quem diz... Onde os demais dizem, não posso mais. Você diz, não, isso é passageiro e momentâneo. Aba! Olha isso. Com gozo. Olha, isso não é alegria. A alegria se vai, isso aqui fica. Com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez o quê? Você sabe que você está apto? Ah, apóstolo, é que eu não mereço. Tu o quê? Não, é que eu fui muito mal. O quê? Mas não, aqui não é que se fosse bom ou mal. Ele te fez apto. Que ele me fez apto? Pois se eu era um ladrão, um mentiroso, eu fui isso, eu fui aquilo. Tive 6 maridos e o que eu tenho agora não é meu marido? Sim, mas... te fizeram apto. Como que eu fui feito apto? Apto significa que estás qualificado. Para quê? Para que estás qualificado? Para participar da herança dos santos em luz. Abba, Pai! E veja o que diz o verso 13. Que versaço! O qual nos vai livrar, o qual nos livrou da potestade de quê? E houve um traslado. Ou seja, não só te disseram, olha, você está livre do diabo. Não, peraí, esquece o diabo, que agora também tens um traslado. Até onde? E isso aconteceu lá? Lá ninguém foi... Lá não se pôde, todos abandonaram Paulo. Por culpa dos 11 apóstolos, ele foi abandonado, então ele disse, olha, eu tentei com essa gente, mas é que são tão tercos, eu não posso. Olha, depois da minha partida se acabou a graça. Vão ser reduzidos à escravidão. Eu estou falando de Atos 20 e 28. Isso é uma profecia, Paulo diz, se eu for morto em Roma, se eles conseguirem me matar em Roma, disse Paulo, só se meu papai me livrar, mas eu estou pronto já, se eu tiver que ir, eu vou. Ele me livrou anteriormente da boca do leão, iam me matar lá, me apedrejaram, me deram como morto, me levaram ao terceiro céu numa viagenzinha espacial e... porque me deram por morto, né, com pedradas e... na cidade, mas eu não sei se em Roma... Porque como Roma é uma cidade tão tremenda e tão boa, lá eu não sei se um indivíduo desse calibre possa sobreviver. Pedro não, Pedro sobrevive, os apóstolos, essa gente toda. Mas eu, com o que eu prego, ali podem me matar. E claramente vieram os apóstolos, tramaram ali sua coisa, foram em jejum e oração, um grupo até matarem a Paulo. Ali não puderam, mas o liquidaram em Roma. O mataram? E então ele disse, depois da minha partida,
virão lobos vorazes que não vão perdoar vocês, vão trazer o pecado de novo, vão trazer indulgência, vão trazer isso, vão trazer aquilo, símbolo, cerimônia, vão trazer a lei. O diabo está aí à tua volta rugindo como leão. Então, depois da minha partida, isso se acabou. Quando ele fala assim, está falando de quê? Você não está vendo que para papai 1000 anos são como um dia? Então, se passaram 2 dias e esse é o 3º dia. Esse é o 3º milênio, já passaram 2 dias, e esse é o 3º. E o profeta disse, no 3º dia, nos ressuscitou juntamente com ele e nos assentou em lugares celestiais com Cristo. Abba, Pai! Pai, que glória, hein? Estamos no reino do seu amado Filho. Esse é o reino. Eu não sei em que outro reino há tanto gozo como aqui. Abba, Pai, todos com os joelhos dobrados. Como é que agora mesmo estão teus joelhos? Dobrar não significa que você tem que estar no chão. Isso é fincado, como nossos pais que ponham aí algo debaixo, né? Então, todo joelho se dobra, é que haveria cadeira para se sentar. Quantos estão aqui com o joelho dobrado? Você está orando, essa é a verdadeira oração. E isso aqui é orando no Espírito. Orando não é tirar tempo para segunda-feira eu vou orar 15 minutos. Aleluia, 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 Senhor, ajuda-me, ajuda. Ajuda-me? Você já está ajudado. Limpa-me, limpa-me. Você está perfeito como a sua oferta. Livra-me do diabo, Senhor, que não me faça danos. Já te livrou da potestade do diabo. Quem não gostar disso, está estragado de fábrica. Você sabe que não gostar disso, da sabedoria oculta predestinada, que isso sim que te arrebata e te enche. Abba, Pai. Isso sim que satisfaz. Temos que promover essa droga. Até que todo mundo fique drogado com a loucura da pregação do Evangelho. Me gastarei a mim mesmo. Me gastarei. Você sabe lá o que é ver alguém gozoso, alguém que diga, irmão, como está você? Aqui chupando um cabo. Sabe que é minha mamãe, meu papai, eu não pude estudar e tal. A vida está difícil agora. A gasolina aumentou, tá vendo? E tem uma dor aqui, rapaz, e me dói nas costas, e... Além disso, sabe que meus pais, isso, e meu irmão, minha irmã me fez isso, eu não sei, cara, de verdade... E de repente, você injeta essa droga da graça, mete isso nele, como tá, irmão? Reinando. Mas você não era aquele que se queixava... Isso é um jornal de ontem, eu tô reinando. Mas e como está o dinheiro? Chamando as coisas que não são como se fossem. Como? Não, pode esquecer. Eu tô abençoado com todas as bênçãos. Isso é crer no Evangelho. O que é um crente? E o que é a fé? A fé é a convicção das coisas que convicção de que se esperam por quê? Porque vão chegar? E a convicção do que não se vê, chamando as coisas que não são como se fossem. Essa é a fé. Isso é o que me mantém em pé. Senão, ai pai, eu não teria sobrevivido. Por isso é que esses pastores estão que não podem mais. Tem que celebrar, tão logo cumpram 62, 63, tem que aposentar o velho porque já não podem. Não podem pregar. Essa é a fé. Ok, para quem é essa sabedoria? Para os judeus? Vamos ver isso biblicamente. Para quem estava destinada essa sabedoria predestinada? Colossenses capítulo 1, verso 26 ao 28. Veja porque Paulo, quando falava assim, não falava daqueles tempos, porque naqueles tempos os gentios não haviam chegado. De fato, não os deixavam entrar, sabe o que faziam?
os tratavam de judaizar. Pedro era um judaizante. Por isso Paulo repreendeu e disse: por que, se tu, sendo judeu, obrigas os gentios a quê? A judaizar? Essa é a sentença que Paulo deu a ele em Gálatas, capítulo 2, verso 11 ao 14. E então quer dizer que lá nem os judeus e nem os gentios podiam. Mas veja o que Paulo diz. Por que razão era? Veja aí. O mistério que estava oculto desde os séculos e eras, mas que agora, ainda que tenha dito agora 2000 anos atrás, esse agora é agora, diga agora. Esses são eternos agora. Mas que agora foi manifestado a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre e não é para os judeus, apóstolo. E qualquer um de vocês que seja meio judeu ou rudido, se você conseguiu entender isso, entre os judeus você é dos melhores que há, porque essa riqueza era para os gentios. Você não vê que os judeus tratavam os gentios como cães? Sim, o judeu se sentia superior. Por isso é que papai disse ao povo que não era amada: eu lhe chamarei minha amada. Ou seja, eu não escreverei para que lhe digam, não, eu mesmo lhe chamarei amada. Você entende isso? Que tu entende isso que eu disse aí? Isso está codificado, mas se tu és maduro, dizes: ah, aposto, já levei essa, já levei. Ai, pai. Que é Cristo em vós, a esperança de quê? A quem anunciamos, admoestando alguns homens e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito. Qual é o propósito de uma igreja? Qual é a missão? Não, mas para chamar de perfeito, primeiro você diz: olha, você é um pecador, o diabo te tem agarrado, você está em pecado. Todas as igrejas, todas, por isso é que são falsas. Tu está em pecado. Não, ele não está em pecado, ele está em trevas, em ignorância. Então, qual é a nossa missão? Pegar a quem seja, não importa como seja, nem como esteja, e dizer-lhe: abençoado, tu estás perfeito em Cristo Jesus. Não, é tu mesmo. Eu? Você não me conhece, você não sabe o que eu não te conheço. Teu espírito foi aperfeiçoado. Tu és um espírito justo, feito perfeito. O que acontece é que tu te vês em carne, te vês imperfeito. Mas essa sabedoria faz com que você não olhe o que se vê, senão o que não se vê. E quando te olhas, você te faz a ti mesmo: eu te amo, José Luiz, que lindo estás perfeito. Então tu te chama, como tu te chama? Diga teu nome. Eu amo a mim, porque estou perfeito. Cristo me fez perfeito, Cristo é em mim, a esperança, eu sou um Cristo, sou igualzinho a Cristo. Digo, se você crer na palavra. Aqui eu não invento, porque tudo que se ensina aqui tem que estar apoiado pelo pacto da incircuncisão. Aqui ninguém pode dizer uma coisa que não esteja escrito. Essa é a tua segurança. Se isso é falso, isso também é falso. Se isto para ti é verdade, então tu estás na verdade. Isso é o que te interessa, saber que está na verdade. Por isso você vê toda essa perseguição que temos, não nos preocupa, porque sabemos em quem temos crido. Você não está aqui assim, como um qualquer. Não, eu gosto, isso pega bem para mim, eu vou por isso, por aquilo, e depois está perto da minha casa. Não, aqui você vem desde Broward. Quantos chegaram aqui desde Broward? Olha só aí, desde Broward. Mas tem igrejas ali em Pemble Pike. Por que não ficaram lá, economizando gasolina que está tão cara?
Não, por isso aqui tu viaja. Olha, rapaz. Por isso tu viaja longe. Eu faria, por essa palavra, eu faria. Ah, papai. Olha, eu não sei como acabar. Que pena. Um versículo mais, sim? Efésios 6,19. Veja o que diz. E por mim, a fim de que, ao abrir minha boca, me seja dada a palavra para dar a conhecer. Olha, mas com ânimo, não aborrecida, como essas. Não, com denodo, ousadia, o quê? Então, o evangelho é o quê? E o que é o evangelho? E o que é o evangelho? É um mistério. E o que é um mistério? Algo que as pessoas olham e não entendem. Agora, para você é um mistério? Já é uma revelação, porque você já entende. O evangelho, por isso é que as pessoas não nos entendem. Não está vendo que estamos falando mistérios? Ah, você não está falando do evangelho? Bom, eu estou falando do evangelho, que é um mistério. Ah, mas eu entendo os pastores por aí clarinho, mas eles não estão falando mistério. Você já viu que ainda gente que não vai à igreja, olha, que bonito falou esse pastor, e tem razão, as coisas estão mal, tem que se portar bem, porque vem o cuco e entendem assim. Não, e você vai para o inferno. Claro, se se portar mal, vai para o inferno. E se Cristo vier te achar em pecado, você se perde. Isso aí está claro, hein? Isso não é mistério. O mistério é que Cristo vem e te encontra perfeito. E te encontre curado, próspero, com olha, diga, denodo. Ah, quando eu vejo esses abençoados falarem da palavra por aí, eu conheço abençoadas e abençoados desse ministério que se metem no escritório e quando arrancam, Você gosta de falar? Não, é que Cristo já chegou à terra. Sim, está na minha igreja. O quê? Cristo está na tua igreja? Oh, sim, o Senhor chegou. Não, mas é porque vem com uma escolta de anjos e vai assim. Não, primeiro tem que vir como ladrão na noite, porque se vier como as pessoas dizem por aí assim, depois não pode vir como ladrão. Há uma ordem. O que acontece é que a Bíblia não está escrito cronologicamente. Para codificar, Paulo dizia, com isso eu vou os confundir. Olha, vem, os arrebata nas nuvens. E então depois vem e diz, mas vem como ladrão na noite, não te avisa. Mas se vem nessa ordem primeiro, não pode vir nesta ordem segundo. Mas aquele que tem sabedoria e maturidade diz, espera aí, isso não pode ser assim. E o inverte e diz, primeiro vem como ladrão sem avisar. Isso é o que eu faço agora, como ladrão. O ladrão não avisa quando vem. O ladrão procura que você não esteja. E então, todos esses pastores por aí, eu estou como ladrão. E eles dizendo, Cristo, vem, vem. Ele veio como ladrão. Sabe para quê? Para roubar a ignorância. Nós, os que esperávamos em Cristo, que nos enganaram, chamando de pecador, então vem como ladrão e te rouba, te arrebata. Esse é o verdadeiro arrebato. Pá! E te leva, te ilumina e te diz, olha, me arrebatou em uma nuvem. Como me arrebatou o Senhor? Em um abrir, olha, veio com um abrir, ei, estou abençoado. Assim aconteceu contigo? Pois assim é essa graça. Quando você se apaixona por essa palavra, olha, a ti não te importa que te chame, que perda, que perca o trabalho, que te tire o dinheiro, sobrenome, expulse de casa, jogue tua roupa fora. Você diz, rapaz, isso não é nada, tranquilo. Isso aqui é o que eu quero. Você sabe o que Jesus de Nazaré disse? Que o evangelho, mas estava profetizando para agora, diz, é como um homem que era um collector, um colecionador de pérolas.
E ele tinha muitas pérolas. E cada vez dava seu polimento. Olha, essa é assim, um pouco rosada, uma mais branquinha. E sempre estava olhando em seu paninho ali. Uau! Um dia passou pelo mercado e viu tremenda. Ficou louco o homem. Olha, eu quero essa pérola. E foi e vendeu todas as pérolas. E se meteu e disse, quanto é que vale essa pérola aí? Tanto, disse, essa é a que eu quero. Ou como um homem que passou por um terreno e ia passando assim, de repente pisou alguma coisa e havia como uma lata, um latão. E então ele pegou uma estaca assim e tirou a terra e quando abriu era um cofre. Estava cheio de joias assim. Mas esse terreno não era dele. Ele disse, caramba, se me pegarem com isso. Então ele tapou de novo e foi a uma transação de imobiliária. Quanto é que você vende isso? Não, esse terreno tem tanto, mas vale quanto? Não, esse terreno vale como $100.000. Eu te dou 110. Não, 100 mil tá bem. Eu quero. Vai, faz escritura, mas ele não está atento ao terreno. O que ele está querendo é aquilo que está lá, pois assim é a palavra que eu ensino. Quando você aprende e pega assim, rapaz, olha, se eu vou lá debaixo da ponte, lá você vai ouvir a palavra. Se não houver ar-condicionado, aí você vai ouvir a palavra. Se eu não me deixam aqui, você me vê por televisão ou por vídeo, me escuta em CD, mas você não quer perder essa palavra. Vamos estar em pé, glória! Vamos cantar, hello, a orquestra seja.